Abra a sua Bíblia no livro de Jonas. Gente, vamos começar com um exercício. Eu vou dar para você alguns minutos. E você, se tiver caneta e papel, escreve. Celular, escreve. 3 coisas que você crê que é a vontade de Deus para a sua vida. 3 coisas. Você tem certeza que é a vontade de Deus? Entendido? 3 coisas que você tem consciência que é a vontade de Deus para a sua vida. 2 minutinhos para vocês pensarem, escreverem. Sim. A vida espiritual, relacionamento com Deus. Tá? 3 coisas. Que é a vontade de Deus para a sua vida. Digamos, tipo assim, Leia, se você fosse solteira, jovem, talvez você dissesse, eu tenho certeza que é a vontade de Deus que eu case. Né? Seria isso. Então, 3 coisas que você tem a consciência que é a vontade de Deus para a sua vida. Já deu para pensar? Já, Isaú? Quase? Irmã Helena, já pensou nas 3? Não, 3 coisas que você tem certeza que Deus quer que você faça. Que é a vontade de Deus. Irmã Helena, diga aí a primeira que a senhora pensou. Ainda está pensando. Marivan, tu já pensou não, Marivan? Diga aí, Marivan. Não, só a primeira. A salvação. Ok. Mas Socorro. Obediência. Ok. Conhecer a palavra de Deus. Congregar. Ter Jesus como o Senhor da sua vida. Ser fiel. Viver, praticar a palavra de Deus. Fazer o que, Marcelo? Marcelo, fala aqui no microfone. Ganhar almas para Cristo. Marcelo falou aqui, ganhar almas para Jesus. Será que isso é a vontade de Deus, irmãos? Agora me diga uma coisa, Marcelo, como é que a gente ganha alma para Jesus? Mais especificamente, o que da palavra? Sim, mas tem um nomezinho assim. Pregar o Evangelho. Gente, eu pensei nesse exercício e eu não estou em depressão ainda porque não quero mesmo, mas vocês me deixaram triste. Porque eu imaginei que dentre todos vocês, vários iriam dizer em primeiro lugar, é a vontade de Deus que eu pregue o Evangelho. Né? Embora que obedecer está incluso. Mas se nós olharmos, irmãos, as últimas palavras de Jesus para a igreja tem a ver com o que, gente? Ide. Ide, né, e pregar o Evangelho. Possivelmente hoje à noite vou até pregar Mateus 28, 18 a 20. Mas se a gente olhar nos Evangelhos, no livro de Atos, as últimas palavras de Jesus nos mostram que é uma prioridade na vida de todo cristão e, consequentemente, uma prioridade na vida da igreja, pregar o Evangelho. Quando nós olhamos a Bíblia, e a gente, se você já conhece a Bíblia, já leu a Bíblia toda, e se você dividisse a Bíblia como a gente a divide, Novo Testamento e Antigo Testamento,
A gente poderia pensar que essa questão de pregar, falar sobre Deus para outras pessoas é uma coisa apenas neotestamentária, é como se fosse algo novo que Jesus trouxe, que o Antigo Testamento não enfatiza. É algo só apenas do Novo Testamento, porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente não vê uma preocupação, você pode pensar assim, uma preocupação ou uma ênfase de Deus, da palavra de Deus, enviando pessoas para transmitir, para levar a sua glória a outras nações. A maioria de vocês não estavam aqui na quinta-feira à noite. Eu aconselho vocês a ir lá no YouTube e ouvirem a mensagem do pastor Marcos sobre o Salmo 96. Muito edificante, pelo menos para mim foi muito edificante. E quando a gente olha nos livros, no livro de Salmos, quando a gente olha em Êxodo, quando a gente olha em Gênesis, quando a gente olha os profetas, seja os maiores, seja os menores, a gente percebe, irmãos, acredite, a mesma ênfase de Deus falando para o seu povo, levar a sua palavra, levar a sua glória a quantas nações? A todas. A todas as nações. Isso para mim é algo novo, porque assim, irmãos, eu até alguns anos atrás, às vezes eu tinha, não vou dizer crise, mas eu ficava, lucubrando há muito tempo, pensando, refletindo, mas vem cá, então no Antigo Testamento, as únicas pessoas que foram salvas foram os judeus, porque o Evangelho, a palavra de Deus, a glória de Deus, ninguém mais a conhecia. Mas quando eu vou para a Bíblia, de repente eu me deparo com um profeta, por mais que fosse um falso profeta, ou um profeta ruim, chamado Balaão. E Balaão era judeu? Sim ou não? Não. Mas Balaão profetizou, inclusive, a respeito de Cristo. Balaão falava com Deus, Deus falava com Balaão, que não era judeu. O livro que nós iremos analisar nesse mês, da pregação do Evangelho na escola dominical, é o livro de Jonas. E Jonas é um dos profetas que é incumbido por Deus de exatamente ir a uma outra nação e levar uma palavra de Deus àquela outra nação. O livro de Jonas tem 4 capítulos apenas, e todos esses 4 capítulos é Deus mandando Jonas levar uma mensagem a um grupo de pessoas chamado os ninivitas. Vamos ler o capítulo 1, hoje nós vamos analisar um pouquinho o capítulo 1 do livro de Jonas, a partir do versículo 1, do capítulo 1, são apenas 17 versículos, vamos ler então o capítulo todo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes,
para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes. E a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens, e ao extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Talvez você conheça a história do breve livro de Jonas. Você pode pensar assim: pastor, mas assim, Jonas, Deus enviou Jonas para pregar uma mensagem de arrependimento a Nínive. Porque o livro de Jonas já está bem pertinho do Novo Testamento. É como se fosse assim, né, o descortinar de uma mensagem mundial que Deus iria enviar por meio da igreja para todo mundo. Mas o livro de Jonas, irmãos, apesar de estar já bem mais próximo, né, no sentido geográfico, digamos assim, do Novo Testamento, o livro de Jonas foi escrito antes, por exemplo, do profeta Isaías. O livro de Jonas foi escrito antes do profeta Jeremias. O livro de Jonas foi escrito num período muito remoto. Deixa eu dar um breve contexto histórico do livro de Jonas, ou da vida de Jonas. De onde é Jonas? Jonas é um profeta israelense, ou de Israel. Então, pastor, até aí nada de novidade. É novidade, sim, porque quando Jonas é chamado para o ministério profético, a nação de Israel havia se dividido há não tão muito tempo atrás em duas nações: Israel, a nação do norte, Judá, a nação do sul. Jonas, portanto, era dessa parte do norte, mais especificamente da região da Galileia. E aqui vem um detalhe importante: quando os fariseus acusam Jesus, em João, no Evangelho de João, capítulo 7, que da Galileia não sai profeta, eles estavam equivocados, porque Jonas era da Galileia. Por mais que Jesus não fosse um galileu, Jesus era da Judeia, mas Jonas era galileu, e ele era um profeta. E ele profetizou no período de um rei israelense, ou de Israel, chamado Jeroboão II. Não o primeiro. O Jeroboão I é aquele que dá o golpe, divide o reino com o filho de Salomão. Então o filho de Salomão, Roboão, fica governando Judá, e esse Jeroboão fica governando as 10 tribos do norte, chamado de Israel. Cerca de pouco mais de 100 anos depois, aparece
um outro Jeroboão, de uma outra dinastia, a quem os estudiosos chamam de Jeroboão II. Você vai encontrar, por exemplo, uma citação do profeta Jonas em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, vai estar lá falando sobre o profeta Jonas. Jonas foi chamado a profetizar ou a levar uma palavra de arrependimento para uma cidade chamada Nínive. E aí, que cidade é essa? De que povo é esse? Nínive foi uma cidade, é uma cidade meio que, digamos assim, oculta. Nínive tem muitas semelhanças com a Babilônia da Bíblia. E a origem dessas duas cidades foi fundada, criada pela a mesma pessoa, por um homem chamado Niróide. Niróide é bisneto de Noé. Esse Niróide é neto do filho de Noé chamado Cã. E esse Niróide possivelmente foi um homem que se levantou de uma maneira obstinada contra Deus. Niróide, na mitologia ou no paganismo, ele é tido como o pai de Tamuz, um deus a quem o profeta Jeremias se refere a ele. Esse Niróide fundou inúmeras cidades, entre elas Nínive e Babel, que é a mesma Babilônia, ou seja, uma cidade de origem satânica. Quando Nínive, nesse período, Deus chama Jonas para levar uma palavra de arrependimento a Nínive, ela é a capital do primeiro império, ou do primeiro grande império que a humanidade conheceu, da Assíria. Só para vocês terem ideia como Jonas é bem anterior a muitos profetas que você talvez nem imaginasse que fossem. Na última semana nós terminamos de dar uma olhada no livro de Daniel. E Daniel profetiza num período do Império Babilônico. É o Império Babilônico que suplanta, que destrói o Império Assírio. É o Império Babilônico que, em 612, destrói essa cidade, aniquila essa cidade de uma maneira muito semelhante ao que os romanos fizeram com Jerusalém em 70 depois de Cristo. Então, essa é Nínive, a cidade que Jonas é chamado para profetizar mais ou menos no ano 750 antes de Jesus. Tudo isso para lhe dizer, meu irmão e minha irmã, a ênfase que Deus dá do povo dele transmitir a sua glória, de levar a sua mensagem a outros povos. Eu falei a você que quando a gente olha Gênesis, a gente já percebe isso. Você vai dizer, mas pastor, aonde? Vamos tentar lembrar ou citar comigo Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, quando Deus levanta Abraão, ou quando Deus chama Abraão. Deus chama Abraão para ele ir para uma terra que Deus iria mostrar, que faria de Abraão uma grande, e que por meio da semente de Abraão, ele abençoaria o quê? Todas as famílias da terra. É claro que no Novo Testamento, essa semente de Abraão, o apóstolo Paulo interpreta como sendo Jesus Cristo. Mas naturalmente que a semente de Abraão não é só Jesus, a semente de Abraão é a nação de Israel como um todo. E Deus diz que por meio dessa semente, ele abençoaria todas as famílias da terra. E em Jonas nós percebemos Deus, por meio do seu povo, e mais especificamente por meio do seu profeta, é como se fosse mais ou menos a seguinte ideia. Aqui nós temos, irmãos, um amontoado de brasas.
muitas brasas. Só que lá no extremo do prédio não tem fogo. E eles estão precisando de fogo, eles estão morrendo de frio. Porque eles precisam de fogo. Levar a mensagem de Deus, a glória de Deus para outros povos, é a gente tomar essa brasa, ou essas brasas que estão aqui juntas, e levarmos para outros lugares, para que o fogo de Deus, a palavra de Deus, a mensagem de Deus também chegue a outros povos. Então, quando nós olhamos capítulo 1 e versículo 1 de Jonas, nós temos as seguintes palavras: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Aqui nós temos então, irmãos, o chamado de Deus, a vontade de Deus para a vida de Jonas. A palavra de Deus, quando veio a Jonas, foi dizendo o seguinte: Jonas, te levanta, te dispõe, sai daí onde tu está e vai até a grande cidade, olha a ênfase de Deus, a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O primeiro ponto, meus irmãos, que eu quero enfatizar sobre o versículo 1, é que a palavra de Deus veio a Jonas. E a palavra de Deus, da maneira que ela veio a Jonas, foi de uma forma muito clara. Sim ou não? Era compreensível a mensagem de Deus para Jonas? Sim ou não? Qual era a mensagem de Deus para Jonas? Você vai sair daqui, você vai para Nínive e vai dizer o que eu vou lhe dizer para você dizer. Aí sim é determinar, né, irmã? Deus determinou. A palavra de Deus veio a Jonas de uma maneira muito clara, de uma maneira muito precisa, específica, objetiva. Só que no versículo 3 diz assim: Jonas se dispôs não para ir a Nínive, mas para ir a Tarsis. É como se alguém chamasse um de nós para ir em Cruzeiro do Sul e a gente fosse para Porto Velho. É o contrário, né? Cruzeiro está para cá, Porto Velho está para cá. Sentidos opostos. Jonas se dispôs não para ir a Nínive, mas para ir a Tarsis. Profeta desviado. A gente pensa que é só, vamos colocar, chamar assim, né? As pessoas, eu não gosto desse termo, mas por falta, para que vocês possam compreender, a gente pensa que é só crentes de banco de igreja que se desviam. Aqui nós temos um profeta desviado. Mas, meus irmãos, da mesma maneira que a palavra de Deus veio a Jonas, a palavra de Deus tem vindo a você. A palavra de Deus tem vindo a cada um de nós. Sim ou não? Amém ou não? A palavra de Deus vem a nós. E quando Deus fala conosco, sempre, meus irmãos, é de uma maneira muito clara. É de uma maneira muito objetiva. Sempre que a palavra de Deus vem a nós, quando eu perguntei a vocês o que era a vontade de Deus, 3 coisas assim que você poderia priorizar como vontade de Deus para a sua vida, vocês falaram inúmeras coisas. Por exemplo, acho que foi a Wanda que falou, congregar. Sim, Deus fala para a gente, você precisa aprender a congregar. Sim, Deus fala para a gente, você precisa ser fiel à sua esposa, ao seu esposo, aos seus relacionamentos, às suas finanças comigo. Você precisa ser fiel comigo. Você precisa ser obediente à minha palavra. Você precisa praticar mais a minha palavra. Você precisa de uma série de coisas. A palavra de Deus, quando vem a nós, irmãos, sempre é muito clara. Mas a questão, meus irmãos, não é se a palavra de Deus vem a nós. A questão é o que nós fazemos com a palavra de Deus que vem a nós. Porque a gente chama Jonas de profeta desviado, e o era.
E nós? Que Deus fala conosco. E será, meus irmãos, que nós não reagimos tal qual Jonas. Deus chamou Jonas para ir para Nínive. Ele foi para onde? Para Tarsis. Deus nos chama para vir à igreja. Talvez nós vamos para o Expoacre. Deus nos chama para servi-lo. Talvez nós achamos que servir a Deus é servir os homens. Deus nos chama para pregar o Evangelho. E nós talvez nem sabemos que isso é uma prioridade para as nossas vidas. O que você tem feito, meu irmão, minha irmã, com a palavra de Deus que tem vindo a você? O segundo ponto, meus irmãos, é no versículo 2. Quando Deus fala sobre Nínive. Eu acredito que alguns de vocês aqui já conhecem as cidades supostamente mais bonitas do mundo. Acredito que alguns de vocês conheçam Paris. Eu conheço muito sobre Paris, gente. Acredite, eu conheço muito. Eu vejo muita coisa sobre Paris. Mas é porque eu tenho uma irmã que mora lá. Eu nunca fui lá, mas ela me manda muito. Mas talvez alguns de vocês conheçam Nova York. Talvez alguns de vocês conheçam a cidade de Roma. Aquela cidade lá é Singapura. As cidades mais bonitas do mundo. Imagina só que você fosse em Nova York. Eu nunca fui. E quando você chegasse, eu chegasse para você e dissesse: e aí, meu irmão, como é que foi a viagem? Como é que foi, irmã Lúcia, em Nova York? Ai, pastor, lá é tão bonito, pastor. Pensa num povo educado, pastor. Pastor, é uma organização só. Pastor, no Japão, se a gente perder uma coisa, a gente vai encontrar, porque as pessoas vão pegar e vão levar para um lugar mais perto da onde a gente perdeu, e a gente vai buscar lá, pastor. Irmão, perdoe-me, deixa eu abrir só um parêntese em relação a isso. Me lembro de fechar esse parêntese. Eu vi uma reportagem no Fantástico, há uns 3 anos atrás, sobre o Japão, sobre esse aspecto. E naquele período o Acre estava sofrendo a maior alagação da sua história. Documentada, pelo menos. Enquanto que as pessoas estavam morrendo afogadas, fugindo para escapar com vida, e os ladrões estavam indo roubar as suas coisas lá, enquanto no Japão, se eu perdesse, alguém devolvia, eu comecei a chorar. Por que eu sou brasileiro? É claro que a gente sabe que tem essa diferença de... Eu não chamo isso de cultura. Mas voltando, fechando o parêntese. Ai, pastor, o povo lá é tão educado. Ai, pastor, tem cada prédio bonito. Pastor, a Torre Eiffel é muito bonita, pastor. Ela à noite é linda, pastor. Porque é assim, irmãos, que nós olhamos para as grandes cidades. É ou não é assim? Mas como é que Deus olha para essas cidades? Como é que Deus olha para Rio Branco? São Paulo, Nova York, Roma, Singapura. Eu não sei se Singapura, agora estou na dúvida se é uma cidade, se é um país, agora me... Como é que Deus olha para essas cidades? Olha como é que Deus olha para Nínive. Olha o que Deus diz para Jonas. Por que eu estou falando dessas grandes cidades, irmãos? Porque Nínive era a cidade mais bonita do seu tempo. A Nínive de Jonas era a nossa Nova York de hoje. Era a nossa Paris de hoje. E Deus diz para Jonas assim: vai lá. Mas não vai olhar as belezas dela. Vai lá e olha o pecado dela. E aí a gente percebe, irmãos, como Deus vê as coisas e como nós vemos as coisas.
Aqui nós poderíamos aplicar ou parafrasear o que diz o escritor de 1 Samuel. A gente olha a aparência externa, Deus olha o coração. A cidade de Nínive não chamou a atenção de Deus pela sua beleza, pelo seu tamanho, pela sua imponência, pela sua importância para o mundo da sua época. Ela chamou a atenção de Deus por causa do pecado dela. E Deus, quando olha tanto uma pequena cidade ou uma grande cidade, Deus olha os problemas dela. Quando eu fiquei meditando sobre essa situação, esse ponto específico, irmãos, eu não estou condenando você, porque se eu condenar você de olhar para a beleza de uma grande cidade, eu estaria condenando a mim mesmo. Mas eu fiz essa reflexão para que a gente perceba o quão pouco espiritual nós somos. E quando nós não olhamos, irmãos, o nível de pecaminosidade de cada situação, de cada cultura, de cada civilização, é pouco provável que a gente sinta disposição ou sinta Deus nos chamando para levar a sua glória, para levar a sua mensagem para uma outra nação, para um outro povo, ou até mesmo para uma outra pessoa. Jonas foi chamado para levar a mensagem de Deus para uma outra civilização, para um outro povo totalmente diferente do seu. Possivelmente, meus irmãos, você como indivíduo, é pouco provável que Deus chame você para levar a sua glória, a sua mensagem para uma outra nação. Mas é muito provável, é totalmente provável que Deus tenha chamado você para levar a sua mensagem para uma outra pessoa, que talvez seja até fisicamente bem parecida. Talvez tenha um bom emprego, talvez tenha uma boa casa, talvez tenha uma família aparentemente muito bonita. Mas que talvez o pecado está consumindo essa família a ponto de Deus destruí-la. E nós não conseguimos ver, ou não queremos olhar como Deus olha. Um terceiro ponto, meus irmãos, sobre esse primeiro capítulo de Jonas, na verdade, uma pergunta: qual é o Deus que você crê? Qual é o Deus que você segue? É o Deus de Davi ou o Deus de Jonas? Porque no versículo 3 diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir do quê? Da presença do Senhor. Em outros lugares do capítulo ou do livro, a gente vai encontrar o relato de Jonas dizendo que está saindo de Israel, possivelmente de Jerusalém, onde lá estava o templo, que no tempo de Jonas já havia sido construído, sim. Jonas é depois de Salomão. Imaginava Jonas que ao sair dali do meio do povo de Deus, Israel, ele se afastaria da presença do próprio Deus. Jonas, mesmo sendo um profeta, ele não tinha um conhecimento aprofundado sobre a pessoa de Deus. Talvez Jonas não tivesse o conceito que você tem, que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. E talvez, meu irmão e minha irmã, você sabendo disso que eu acabei de proferir, você talvez não creia nisso. Talvez você ache que Deus só está aqui. Ou talvez no máximo você acha que Deus só está em Rio Branco, porque quando você sai de Rio Branco para Belém, você vira o cão.
Você não vai mais, ao chegar numa outra cidade, você não mais procura uma outra igreja. E quando você vai numa outra igreja, você vai começar a dizer assim, mas é tão diferente. Parece que o lugar onde você congrega passa a ser o seu Deus. Esse era o Deus de Jonas. Um Deus que estava preso, no máximo, na expansão de Israel. Mas o Deus de verdade de Jonas, o Deus que falara com Jonas, o Deus que fala comigo e com você, é o Deus de Davi. É o Deus do Salmo 139. Como é que começa, irmãos, o Salmo 139? Me ajude aí. Como é que começa? Senhor, tu me sondas e me conhece. Tu sabe por onde eu ando, o meu andar e o meu deitar. Ainda a palavra nem me chegou à boca, tu já conhece todas. Lá pela metade do Salmo, Davi diz assim: para onde me ausentarei da tua presença, se subo ao mais alto dos céus? Mas se eu desço ao mais profundo do inferno, tu está lá também. Esse é o Deus que você serve. É o Deus que eu sirvo. Que nós nunca nos ausentaremos da sua santa e gloriosa presença. O apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, no capítulo 4, antes de ele falar sobre ansiedade, ele diz assim: Deus está perto de vós. Talvez, meus irmãos, a gente precisa fazer esse ajuste sobre qual é o Deus que nós servimos e seguimos. De não achar que Deus só está presente num ambiente específico e não no outro. Se você gosta da boate, Deus vai estar lá. Se você gosta de um motel, Deus vai estar lá. Nos lugares mais escabrosos, Deus vai estar. Porque no Deus não há como nós fugirmos da presença de Deus. Agora, queridos irmãos, eu quero levar para o penúltimo ponto. É sobre a realidade na vida de um filho de Deus que resolve andar em desobediência. Eu vou repetir para você. A gente vai observar agora, por meio da vida de Jonas, qual é a realidade de um filho de Deus, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que resolve andar em desobediência. Quando Deus fala para Jonas claramente: vá a Nínive e proclame contra ela. Versículo 2. No 3 diz assim: Jonas se dispôs mais o contrário, para fugir de Deus. E quando Jonas começou a fugir de Deus, olha o que diz o versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo o que, irmãos? Tendo o que? Descido. Jonas estava numa cidade que não diz qual era, mas para ele fugir da vontade de Deus para a vida dele, vou tentar ilustrar aqui, tá, irmãos? Ele estava num lugar mais alto e ele teve que descer para uma cidade portuária chamada Jope. Aquela mesma cidade onde estava o apóstolo Pedro, séculos depois, quando o Espírito Santo chamou ele para pregar a palavra para Cornélio. Cidade de Jope, uma cidade portuária, uma cidade litorânea no mar Mediterrâneo. Então ele sai da cidade onde ele estava e ele faz o que, irmãos? Ele desce. Versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo,
clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia o quê? Descido ao porão. Então, vamos lembrar aqui. Jonas saiu da cidade dele e desceu para Jope. De Jope, ele teve que descer para um navio. Do navio, ele desceu para o porão do navio. Do porão do navio, ele foi jogado no mar e do mar para o profundo do mar. Você observou? Que só descendo, perdoe-me pela piada, é igual a alguns candidatos, né? É só descendo. Só descendo. Mas por que Jonas não subiu? Porque ele estava em desobediência. Só que, irmãos, é claro que essas descidas de Jonas, algumas delas foram simplesmente geográficas. E você acredita que o Espírito Santo não estava levando o autor, ao escrever isso, apontar para a vida da gente o que acontece quando alguém resolve andar em desobediência? Como é que é a vida, irmãos? É aqui, ó. É só descendo. É queda, e às vezes é queda livre. O paraquedas às vezes nem abre. É caindo, é caindo, é caindo. Ah, pastor, mas ele está ganhando dinheiro. Continue ganhando dinheiro. Mas ele está caindo. Ele está caindo. Ele está descendo. Quando a gente olha, irmãos, esse exemplo de Jonas é algo que nos dá frio na barriga. Porque isso exemplifica de uma maneira muito clara a vida de muitos cristãos. Com inúmeros problemas na sua vida. Porque simplesmente resolveu, não é que não saiba, é porque resolveu fazer o contrário daquilo que Deus lhe chamou para fazer. Tem coisas que são tão claras, irmãos. Permita-me dar esse exemplo. No domingo da conferência, havia um irmão de Cruzeiro do Sul e veio para a conferência. E depois disse que queria conversar comigo, queria almoçar comigo. A gente foi almoçar junto. E a gente conversando e ele precisando de um norte para a vida dele. Entre tantas coisas, ele disse assim: pastor, eu queria que o senhor me ajudasse a como escolher uma igreja. E um dos problemas desse irmão, eu falei para ele, porque ele já havia passado em inúmeras igrejas. E é tipo aquelas aves migratórias, né? Que canta aqui, não canta aqui, não canta aqui. Eu falei para ele, meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Eu tenho 23 anos de vida cristã. Chute aí quantas igrejas eu frequentei durante todo esse tempo. Ele disse 2. Digo exatamente. Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul, Igreja Batista Memorial. Escolha uma igreja. Ore. E se for lá que Deus disse, vá para lá, entenda que é a vontade de Deus que você congregue, que você seja um com esses irmãos que ali estão. Porque, meu irmão, se você não vai ter nunca uma identidade com uma igreja local, que vida cristã é essa que você diz que está vivendo? Que Cristo é esse que você segue? Essa semana eu comecei a ler um dos livros que eu ganhei. Na verdade, esse eu comprei. Eu quero até agradecer a um irmão ou uma irmã que deixou lá uma bênção para mim, né? E para o pastor Marcos também. Pastor, um irmão disse que o senhor poderia escolher qualquer livro aqui. Eu quero agradecer a Deus, né, por essa disposição que Deus colocou no seu coração. Graças a Deus que você não foi como Jonas, né? Comprou o livro. Mas então, esse livro que eu comecei a ler é o Evangelho segundo Jesus.
E o primeiro capítulo que eu li, algumas das coisas que o autor coloca é coisas que eu tenho ensinado, que eu tenho talvez já, que eu creio nisso. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa assim que para mim é muito profunda. Sobre o que é ser cristão ou um crente. Quando Jesus começou a pregar o evangelho dele, a mensagem de Jesus sempre era: arrependa-se e crê no evangelho. E em seguida havia um convite: seja meu discípulo. Meus irmãos, uma das críticas que eu faço, inclusive a alguns de vocês, é que vocês querem, não vou perguntar para vocês, em geral, nós queremos um Salvador e não queremos um Senhor. Mas não é possível ter um Salvador sem ter um Senhor. Porque não há um envolvimento. Irmãos, qual é a última mensagem de Jesus no Evangelho de Mateus? Toda a autoridade me foi dada no céu. Ide, portanto. Faça o quê? Faça o quê? Embora tenha a ver, Tonho, mas não é pregar o Evangelho especificamente. Faça discípulos. Faça discípulo. Como é que nós vamos fazer discípulos, irmão, que as pessoas não querem mais orar juntos, não querem mais ler a palavra junto, não querem congregar? Como é que vai se fazer discípulo? E quando Jesus fala isso para a igreja, meus irmãos, não é para o pastor faça discípulo, não é Leia, faça, Vângela, faça discípulo, Isaú, faça discípulo, Lúcia, faça discípulo. Faça discípulo. E nós, irmãos, desobedecemos a Deus. E talvez por muitas dessas desobediências, nossa vida esteja exatamente assim. Assim, ó. Descendo, descendo, descendo e descendo. Como está a sua família? Como estão as suas finanças? Ah, pastor, o Brasil está em crise. É verdade. Como é que está a sua vida, meu irmão, minha irmã? Será que não está como a de Jonas, descendo? Nada dá certo. Eu sei, meus irmãos, que a vida cristã não é fácil, mas eu também sei e creio no que diz o salmista no Salmo 37. Já fui moço e hoje sou velho. Isso é o salmista, tá, gente? Mas eu nunca vi um justo, nem a sua mendigar o pão. O quinto ponto é uma coisa bem que até é retórica para nós. É sobre a soberania de Deus na vida de cada um, meus irmãos. Vocês acreditam que Deus ainda trabalha dessa mesma maneira que trabalhou com Jonas? Sim ou não? Observa só, Jonas decide desobedecer a Deus, não fazer a vontade de Deus. Aparentemente a gente pode deduzir que Deus cessou de falar com Jonas. Porque Deus já havia falado com ele. Sim ou não? Mas com quem Deus fala para trazer Jonas para onde Deus quer que ele venha? Deus fala com o vento. É um ventinho ali. Deus fala com o mar. Umas ondazinhas aí. Deus fala com os marinheiros que são pagães. Pagães? Tá certo? Pagães, né? É isso? Às vezes a gente acha que Deus não fala com o não cristão. Fala sim, irmãos. Porque quando os marinheiros vão falar com Jonas, como é que Jonas está? Dormindo profundamente. Uma insensibilidade total. Deus fala com o vento, com o mar, com os marinheiros que são pagãos.
E Deus fala até com um grande peixe. Para trazer Jonas para onde Deus havia chamado Jonas. Deus havia chamado Jonas para trazer uma mensagem em Nínive, não em Tarsis. E Deus usa esses fenômenos naturais. Deus usa pessoas não temente a Ele. E Deus usa até um grande peixe. Naquele filme, Procurando Nemo, aparece uma língua nova, baleês. Né? Há um super-herói dos quadrinhos e dos filmes, me ajuda aí, Cleo, da Liga da Justiça, que fala com os peixes, como é o nome dele? O Aquaman. Aquaman fala com os peixes. Não existe Aquaman, mas Deus fala com os peixes. Deus fala com as aves. Deus fala com os animais, porque Deus falou com animais levar comida para o profeta. Complete aí, que profeta? Elias. Lembra disso? Leva comida para ele. E é muito triste, irmãos, quando Deus deixa de falar com o seu povo por causa de desobediência, para falar com um pagão, com uma pagã, para falar com um animal, ou seja, para falar com um jumento, às vezes, né? E a gente não atende Deus. Mas Deus vai falar e vai fazer o que Ele quer fazer na nossa vida. Para a gente concluir, meus irmãos, queria concluir com uma última pergunta, que vai nos levar a 3 outras perguntas. Será que Deus ainda trabalha assim, meus irmãos? Como é que é assim? Falando ao coração do seu povo, falando de maneira clara, e quando o seu povo, ou seu filho, resolve desobedecê-lo, ele usa o que for necessário para que eu e você possamos estar no centro da sua vontade. Quem é Deus? Ele é o soberano. Será que vale a pena, meus irmãos, desobedecer a Deus? Será que valeu apenas para Jonas desobedecer a Deus? Quando a gente olha, irmãos, a oração do capítulo 2 de Jonas, a gente conclui rapidinho. Não vale a pena. E a terceira pergunta: será que Deus está tratando você como começou a tratar de Jonas? Será que Deus está levando você para uma tempestade? Será que Deus está levando você para surfar em altas ondas? Será que Deus está levando você para jogar as ondas ao mar? Para ser engolido por inúmeras situações da vida, para que você possa ouvir Deus como Jonas, a partir desse momento, passou a ouvir Deus, e é o que nós iremos ver na segunda lição, capítulo 3, quando Deus fala mais uma vez com Jonas. A vontade de Deus, irmãos, prioritária para a vida da igreja é: ide, portanto, e leve a mensagem de Deus para outras pessoas, para outros povos. Amém?